Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente tem um tema, olha, que dá um nó na cabeça de muita gente que pensa educação. O que realmente dispara uma ação competente, sabe? Exato. A gente acha que é só saber a teoria, mas tem uns autores, o Antônio Zabala e a Alaia Arnau, que dizem outra coisa no livro deles, como aprender e ensinar competências. Isso mesmo. E a gente está se baseando aqui numa análise bem legal de uma questão de prova para professor, sabe? Do PSS Docente 2024, que ajuda a gente a destrinchar essa ideia. Então a nossa missão hoje é sacar essa virada de chave, porque só ter o conhecimento ali guardado não basta. Qual que é o gatilho real para a gente agir de forma competente? Vamos desembrulhar isso que não é só teoria, né? É o que acende a faísca para a ação. É isso aí. E para entender bem o Zabala e a Arnau, a gente precisa primeiro definir o que eles chamam de competência. Não é só, ter o diploma ou saber a fórmula. Certo. É a capacidade de mobilizar um monte de coisa junto. Conhecimento, claro, mas também habilidade, atitude, para resolver uma parada complexa, uma situação real. O foco é na ação. Só que essa ação não brota do nada, né? Precisa de um ponto de partida bem específico. Faz todo sentido definir primeiro. E essa análise da fonte que a gente tem, o que ela destaca como esse ponto de partida para eles? O que inicia essa mobilização toda? A palavra-chave, assim, o coração da ideia deles é situação-problema. O que é fascinante é a ênfase nisso. Para eles, toda ação que a gente pode chamar de competente, ela começa quando você dá de cara com um desafio concreto. Uma situação real que te obriga a pensar e agir. Não é um exercício no vácuo, sabe? É um problema que pede solução. E para resolver, aí sim, a gente precisa puxar e conectar o que a gente sabe, o que sabe fazer e até a nossa postura diante daquilo. Sem esse problema ali contextualizado, a competência fica adormecida. Entendi. Então a lógica não é aprende aqui a ferramenta X, depois talvez você use. É mais para olha esse problemão aqui, se vira para resolver usando o que precisar. Exatamente, tipo isso. Nossa, isso deve mudar completamente o jeito de pensar o ensino, hein? Como que eles veem isso na sala de aula, na prática? Muda radicalmente. O ensino por competências nessa visão, ele não começa com um professor lá na frente falando horas sobre um conceito isolado. Ele parte de uma situação-problema que faça sentido, que seja significativa para o estudante. Pode ser um dilema do dia a dia, um desafio profissional simulado, uma questão social, cultural. Que legal! Não só recebendo informação passivamente. Aqui é onde fica realmente interessante. A fonte que a gente viu, ela traz um exemplo para isso ficar mais claro, né? Algo prático. Sim, traz um exemplo ótimo. Imagina assim, em vez de só ensinar a fórmula matemática e dar um monte de exercício repetido... Que é o clássico, né? Pois é. A proposta seria, gente, como a gente pode organizar um evento aqui na escola que seja assim, financeiramente viável? Olha a diferença. Nossa, bem mais complexo. Para resolver esse problema real, o pessoal vai ter que mobilizar e integrar coisa de matemática, sim, cálculo, orçamento, mas também de linguagem, para comunicar, divulgar. Talvez até de gestão, para planejar. Entendi. Tudo junto, amarrado num objetivo concreto. Aí a matemática ganha sentido dentro da resolução do problema, sabe? Nossa, conecta tudo mesmo. E essa abordagem de começar pelo problema, isso conversa com outras ideias pedagógicas que a gente já ouviu falar. A análise da fonte mencionou alguma conexão? Com certeza. Não é uma ideia que surgiu do nada. A análise aponta uma ligação forte com a aprendizagem baseada em problemas, a famosa ABP, né? Que o Barrows e Tumbling popularizaram. Ali o problema é o motor de tudo. Sim, sim. E dialoga muito também com a ideia de problematização do Paulo Freire. Aquela coisa fundamental de que o aprender parte da análise crítica dos desafios do mundo real. Zabala e Arnau meio que sistematizam isso, focando na situação-problema, como a chave para a ação competente. Entendi as conexões. Mas olha, se parece tão lógico começar pelo desafio, onde que o pessoal costuma errar? A análise da prova deve ter mostrado uns pega-ratões, né? O que não é o ponto de partida para Zabala e Arnau. Exatamente. Um erro muito comum é achar que a ação competente começa quando você escolhe um método de ensino eficaz. Ou quando você tem a intenção de promover aprendizagem significativa. Para Zabala e Arnau, o método é a ferramenta.
você escolhe ou constrói depois que o problema está na mesa. É um meio para resolver, não o início. Faz sentido. E a aprendizagem significativa, bom, ela é vista como um resultado super valioso de ter enfrentado aquele desafio relevante. Mas não é o gatilho inicial da ação em si, entende? Ah, tá clara a distinção agora. E as outras opções que às vezes aparecem, tipo conhecer o aluno, usar a avaliação, porque elas também não seriam o ponto de partida nesse raciocínio deles? A análise reforça isso. Conhecer o aluno, as características de desenvolvimento é fundamental, claro. É pré-requisito para você conseguir propor problemas que sejam adequados, que desafiem na medida certa. Uhum. E a avaliação, principalmente aquela avaliação mediadora, que acompanha o processo, que ajuda a ajustar, ela é crucial durante o caminho todo. Mas, na visão específica deles, o start, o que realmente desencadeia a mobilização para agir de forma competente, é o confronto com a situação-problema. Se a gente amarrar isso tudo, a mensagem é forte. Não existe competência no abstrato, sabe? Flutuando. Ela só ganha vida, só se desenvolve na ação. E uma ação situada, contextualizada. Certo. E essa ação, para ser competente de verdade, precisa ser despertada por um desafio real. Um desafio que exija que a gente integre saberes, fazeres e atitudes. Então, para a gente fechar aqui, o que tudo isso significa? Resumindo a grande ideia de Zabala e Arnall que a fonte nos trouxe. A ação competente não nasce da teoria pura. Ela nasce de encarar um problema real, um problema significativo. Isso. É esse desafio que força a gente a usar tudo que tem, conhecimento, habilidade e atitude de forma integrada. Então, para guardar, competência é a ação eficaz em contexto. O gatilho, situação-problema, exige mobilização integrada e tem a ver com o ABP e com Freire, certo? Perfeito. E, olha, isso deixa uma pulga atrás da orelha, né? Uma questão importante para a gente pensar. Se o desenvolvimento e a demonstração da competência dependem tanto de encarar essas situações problema reais, integradoras, o que isso sugere sobre como a gente organiza os currículos, os ambientes de aprendizagem? Será que a gente não precisa ir além daquela divisão tradicional por disciplina, tudo em caixinha separada? Boa pergunta. E talvez pensar em organizar o aprendizado muito mais em torno de projetos, de desafios complexos, que imitem melhor a vida real lá fora. Fica aí a provocação para todo mundo.